Pai, estamos na Tua presença simplesmente pelos méritos de Cristo Jesus. Estamos aqui, Senhor, por causa dos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Todo o fôlego, toda a ação humana, toda a inteligência humana, toda a capacidade humana seria nada, se transformaria em nada sem o sacrifício do Cristo, sem o sacrifício de Jesus. Em Ti nós existimos e em Ti nós nos movemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estamos aqui por causa do Teu sacrifício. Estamos aqui de mãos levantadas, corações sensíveis e quebrantados, mas só podemos ser ouvidos por Ti por causa do Teu sacrifício, por causa daquilo que o Senhor fez por nós, por causa daquilo que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui por causa do Teu sacrifício, e por isso temos todo o motivo do mundo, Senhor, todos os motivos do mundo, para nos submeter, para nos render, para dizer: eis-nos aqui, o servo do Senhor, eis-nos aqui, os servos do Senhor. Usa-nos, ó Deus, fala conosco, ensina-nos, precisamos de Ti. Orienta-nos nessa noite, precisamos de Ti. Fala-nos nessa noite, precisamos de Ti. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Assentai-vos, amados irmãos. Apocalipse capítulo 8. A mesa está ligada? Som, teste, ei, alô, som. Foi? Amém. Apocalipse, irmãos, capítulo 8. Vamos continuar o nosso estudo. Glória a Deus. Tem som ainda? Sumiu? Tá bom? Leiamos o texto, primeiro versículo, diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, e veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém até aqui, irmãos? Tudo bem até aqui? Nós estamos então recomeçando, reiniciando a história
do mundo, recomeçando, reiniciando, tornando a contar a história do mundo, começo, meio e fim. Capítulo 1, nós temos a introdução, e nessa introdução nós temos Jesus se apresentando, é o prólogo, quem ele é. Do capítulo 2 e 3, nós temos o primeiro ciclo de 7, chamado As 7 Igrejas. E aprendemos que 7 igrejas necessariamente não tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas uma totalidade. Ou seja, depois de Jesus no capítulo 1 se apresentar, ele vai trabalhar, ele vai construir a história, mas não constrói a história sem ser por meio da igreja. Por isso, o primeiro ciclo, as 7 igrejas. O terceiro ciclo vai aqui do capítulo 4, o segundo ciclo do capítulo 4 até o capítulo 7. Aí nós temos o terceiro ciclo. Primeiro ciclo, as igrejas. O segundo ciclo, os selos, que vai até o capítulo 7. O terceiro ciclo, do capítulo 8 até o capítulo 11, que nós veremos agora. Agora veja, volta um pouquinho atrás, no capítulo 1, no versículo de número, no capítulo 1, deixa eu me ver aqui, no versículo 11, capítulo 1, versículo 11, só para que você aprenda intensamente isso daqui, olha, verso 11, lá na apresentação de Jesus, olha só, verso 11 do capítulo 1, dizia-me, eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus dizendo para o João, eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e último, e o que vês, escreve-o num, eles não estão me ouvindo ou estão com frio? Escreve-o num livro, e faz o que mais? E envia-os às 7 igrejas, que estão na Ásia, aí fala o nome delas, aí, o que vês, escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas. No versículo de número 19, olha o 19 aí, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, o mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas que viste, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o que eu quero destacar aqui, olhe para mim, escreve. Bom, aqui nesse momento a gente resolve um enigma nesse momento. Que enigma que a gente resolve? Bom, se o que João vê, ele tem que escrever, ele tem que enviar às igrejas que estavam ali, presta atenção, se o que João vê, ele tem que escrever e tem que enviar às igrejas que estavam ali, então a mensagem é para aquele povo também. Por que eu estou dizendo isso? Porque na tentativa de ler e explicar Apocalipse, nós temos a tendência de falar assim, isso aqui é para depois. Bom, se fosse para depois, por que ler na igreja? Me entendem? Se é para depois, no século XX, sei lá, na época do Hitler, na época do Confúcio, por que ler para a igreja? Então aqui existe assim uma prova contundente de que o Apocalipse era também para aquele momento. Algo estava acontecendo ali que era já apocalíptico. Quantos me entendem? Então isso aqui é flagrante. O que você vê, João escreve e manda para as 7 igrejas. Ou seja, quando a igreja fosse ler aquilo, ou no caso aqui não era ler, era ouvir. Alguém ia ler na igreja, eles iam ouvir. É assim que funcionava. Ninguém tinha a Bíblia como você tem. Iria se ler a Bíblia na igreja e o pessoal iria ouvir a leitura. Bom, quando aquele pessoal ouvisse, eles entenderiam. Então a gente sabe que Apocalipse é naquele presente momento e para o futuro. Aquele povo já estava tendo nos seus dias
o cumprimento do Apocalipse. Amém? Até aqui, irmãos? Então isso aqui é flagrante, eu tinha que ler isso aqui para vocês. Aqueles que estão me acompanhando, porque alguns ouvem por ouvir, alguns acompanham de verdade, né? Então isso aqui é flagrante, não é algo para o futuro, é para o futuro também, porque aqui no verso 19, ó, olha de novo o verso 19, você vai ver as coisas que são e as coisas que depois dessa vão acontecer. Escreve o que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Perceberam? Então é coisa no presente deles e no futuro deles. Bom, o presente deles é o passado nosso. Ou seja, não dá para nós entendermos se nós não olharmos para aquilo que aconteceu lá atrás. Amém? Tudo bem até aqui? Então, o primeiro lugar que eu queria hoje voltar com vocês era nesse ponto, de que as coisas do Apocalipse não são coisas futurísticas, irmão. Pensa ficar aí preocupado com a besta, o falso profeta, o selo, os sinais que nós veremos hoje. Então, é para aquele tempo. Quer dizer, começou ali, vai ampliando. Tudo vai ampliando. Amém? Por isso que as 7 igrejas, já começa com as 7 igrejas. Aqueles problemas que tinham lá nas 7 igrejas, nós vimos aqui todas as 7 igrejas, nós vimos que tem hoje também. Acontecia lá e acontece hoje. Naquele tempo, mesmo perto do advento de Cristo, tinha igrejas fracas e igrejas fortes, igrejas tementes e igrejas sem temor algum. Já havia, a própria 7 igreja já nos resolve isso. Igual hoje. Ou seja, o que eu quero incutir na cabeça de vocês é que tudo o que está em Apocalipse aconteceu, volta a acontecer, sempre acontecerá. Apenas veremos os fatos com mais clareza, com mais intensidade. Amém? E uma outra coisa que tem que deixar claro é o seguinte: Cristo já começa o Apocalipse falando quem Ele é. E quem é que Ele é? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Majestoso, Ele tem todo o poder nas mãos, nada pode com Ele, a história está nas mãos dEle. É assim que Ele começa cada ciclo. Antes de falar com as 7 igrejas, Ele fala quem Ele é. Quando chega no segundo ciclo, que são os 7 selos, que vai acontecer um monte de arruaça, um monte de coisas terríveis, Ele está no trono. E agora aqui no capítulo 8, Ele está no trono. Porque o que é o capítulo 8? A abertura, o toque das 7 trombetas. Só que a primeira trombeta é a abertura do 7º selo. E o 7º selo é Jesus no trono. É Ele governando tudo, porque é a continuidade do capítulo 4. Amém? Então, tendo dito isso, voltemos para o capítulo 8. Desse versículo 1 até o versículo 6 que a gente viu. O que eu posso destacar aqui? Para repetir, na verdade, só para repetir. Toca-se a 7, abre-se o 7º selo. Houve silêncio, ou seja, nada aconteceu. Houve um silêncio no céu. E aí diz que eu vi 7 anjos, com o que nas mãos? 7 trombetas. Não é isso? Diga 7 anjos, 7 trombetas, pronto para tocar a trombeta. Aí faz uma pausa, faz um parêntese aí. A gente vê um parêntese, porque fala de um outro anjo. Fala de um outro anjo que pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações dos santos. Então assim, 7 anjos, 7 trombetas, mas faz uma pausa, aparece um outro anjão, e esse anjo tem um recipiente na mão para receber as orações. Amém? Recebe as orações, chega até a mão do anjo, ele pega fogo do altar, junta com as orações, e aí joga na terra, querendo nos ensinar o seguinte: que o que vai acontecer na terra, que já aconteceu no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, o mundo já acabou uma vez ali já, que vai recontar a história, vai recontar de novo. O que vai acontecer agora é sempre conjugado com a igreja, porque o corpo de Jesus é a igreja, irmãos. Isso você aprende em Efésios. O corpo da igreja, o Cristo visível, somos nós. Não uma pessoa que se diz cristão, não alguém que fala assim, eu sou batizado, não, mas alguém que dá testemunho.
Qualquer igreja aberta aí é o corpo de Cristo? Não. Não é não, não se engane. Qualquer porta aberta aí que fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito é igreja? Não, não é igreja, não se engane. Igrejas são aqueles que dão testemunho, que honram a Deus. Não se engane, irmãos. Não se engane, igreja. Igreja verdadeira é aquela que respeita, que teme, honra e dá testemunho. Dá testemunho de Deus. Nós confundimos muito a graça de Deus com libertinagem. Graça, meu irmão, a graça de Deus não quer dizer que tem gente que entende graça como ausência de sacrifício. Não. Graça não é ausência de sacrifício. Graça é apenas que eu não mereço o que eu recebo. Não quer dizer que eu não possa fazer sacrifício. Na verdade, se você ler o Evangelho com atenção, você vai ver, meu irmão, aquele que não deixa pai, não deixa mãe, não deixa filho, filha, por amor de mim do Evangelho, não pode ser digno de mim. Essa conversa desse Evangelho barato, que é tudo livre, você está confundindo, você está misturando graça com libertinagem. Jesus ficou muito feliz, muito contente com aqueles 10 leprosos que foram curados e um só voltou. Alguém poderia falar assim, não, já fui curado. Um voltou, e ele honrou aquele que voltou. Ele honrou Zaqueu, porque Zaqueu não ficou apenas no blá blá blá, ele subiu numa árvore. Às vezes, você confunde a graça, você mistura a graça de Deus, você pisa na graça de Deus. Então Apocalipse é muito, muito claro que coisas terríveis vão acontecer aqui, e quer que nós saibamos, quer que nós entendamos. Então nós estamos aqui, olha, no terceiro ciclo. No segundo mundo, Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi exaltado e vai voltar, e o mundo acabou. Aí começa a recontar. Pastor, mas por que repetir a história? Óbvio. Por que a história tem que ser repetida? Você, quando lê Apocalipse, você não tem impressão, você não tem assim uma... Parece que eu já li isso aqui antes. Não é? Você lê... Novo céu, nova terra. Acabou o mundo. Porque isso é uma história cíclica. Ela começa, vai, acaba. Não é um livro cronológico. Você não lê assim, começo, meio e fim, do capítulo 1 até o 22. Não, você lê do capítulo 1 ao capítulo 3, acabou. Capítulo 4, 5, 6, 7, acabou. Capítulo 8, 9, 10, 11, acabou. Capítulo 12, 13, 14, acabou. 15, 16, acabou. É assim. Está repetindo. E cada vez que repete, algo mais claro aparece, algo mais nítido. Por exemplo, no próximo ciclo vai aparecer o dragão. Vamos ver como é que vai ser aquilo lá depois. Então, é por isso que, por que se repete a história? Você sabe, repetir uma história memoriza, novos detalhes ficam claros, e é a melhor compreensão. A gente repete. Por isso que é repetido. É um livro tão sério que é repetido 7 vezes. Os 22 capítulos de Apocalipse são repetições 7 vezes da história. Então aqui, no capítulo 8, temos o terceiro ciclo de 7. Só que Deus está falando assim, o que eu vou fazer é conjugado com a igreja. A igreja ora, manda a oração para cima. Eu pego o fogo do altar, eu junto com a oração e eu jogo na terra. Então o que vai acontecer na terra é a ação de Deus, conjugado com a igreja orando. Orar aqui, por favor, entenda, não é postar as mãozinhas e falar blá 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 blá. Orar aqui é dar testemunho, é ser uma pessoa ativa, é alguém olhar para você e falar: este é um filho de Deus, este é um cristão. É isso que é orar. Por favor, orar não é juntar as mãos e falar: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não, isso não é orar. Isso não é orar. Orar é dar testemunho. Dar testemunho. Então do versículo 1 ao versículo 6 é isso que nós temos. Quando chega no versículo 7, os anjos vão tocar a trombeta. Já vimos isso aqui. O primeiro anjo, vamos ler. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve uma saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada.
O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Primeiro a erva verde, agora no mar. E morreu a terça parte das criaturas que estavam no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Amém, irmãos? A história está sendo contada de novo, mas agora o Senhor está destacando a oração da igreja. A oração da igreja, junto com o fogo do altar, a mão de Deus. Isso é jogado de volta para a terra. Os anjos então tocam a trombeta. Tocam a trombeta, nós temos então o primeiro ponto, erva verde, terça parte acaba. Segundo ponto, o mar, terça parte das criaturas do mar morrem. Terceira trombeta, nós vemos os rios. Quarta trombeta, nós vemos o que? A claridade. Está acabando. Mas o interessante aqui, bom, se você acha assim, caramba, que coisa feia, então se prepara porque está a vir. Porque o próprio anjo disse: ai, ai, ai. Esses 3 ais não é uma conversinha, não é poesia. É porque ai, são 3 ais que falta. Se você achou difícil esse tempo aqui, que já está acontecendo, não vai acontecer, não vai começar, melhor dizendo, acontecer, já está acontecendo. Se você acha difícil, o que está por vir é pior. Só que veja, pensa comigo, por causa do que vem depois. O que vem depois? Só uma palhinha, olha o que vem depois aí, capítulo 9. E o quinto anjo tocou e viu uma estrela que do céu caiu e foi-lhe dado a chave do poço tem alguma coisa aqui estranha. 2, e abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de um grande fornalha, e como fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Que fumaceira é essa, hein? E da fumaça saíram o quê? Gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Opa! Por causa desta quinta trombeta, eu sei que as 4 anteriores são naturais, é ação humana. Escute isso aqui. Como assim, pastor? É difícil para você entender que o capítulo 9, verso 1, 2 e 3 são demônios? Você entende isso ou não? Sim ou não? São demônios ou não são demônios? São ou não são demônios? São demônios, vou provar mais tarde para vocês, são demônios. Bom, se agora é ação maligna, as 4 anteriores não foi ação maligna. Gente, quem é que destrói, quem mais destrói nosso planeta? É o cavalo? É o coelho? São as vacas que comem muito capim? Quem mais destrói o planeta? São as baleias muito grandes dentro dos mares, que enchem muito e o mar transborda? São as baleias? Quem mais envenena nossos rios de água doce? São os peixinhos, as lambaris que estão lá? Quem é que está acabando com o mundo, irmãos? Olha aqui, nós que estamos acabando com o mundo. Então, essas 4 primeiras trombetas, irmãos, não são ações malignas, são ações humanas, são seres humanos, irmãos. Você sabe disso por causa do capítulo 9. Está muito claro, quando é diabólico, é diabólico. E vamos ver isso aqui. E eu vou te provar que aqui eu acho que vamos ficar um tempão aqui no capítulo 9. Pelo menos assim umas 2 vezes mais.
Aqui eu sei que são malignos, são demônios, mas as 4 primeiras trombetas são homens. Então eu sei que já acontece desde os primórdios, irmãos. Hoje a Europa, ela se recuperou. Mas a Europa, no passado, eles tiveram um Tietê como o nosso. Eles envenenaram o rio deles e eles recuperaram o rio deles. Hoje, os rios mais antigos da Europa são navegáveis, pode-se pescar, pode-se nadar, mas antigamente era assim, porque o homem foi destruindo. E isso vai piorar, o homem vai continuar destruindo. Isso aconteceu, isso acontece e isso acontecerá. Irmãos, está provado, está provado. Procura pesquisar. Tem alimento no planeta para todo mundo. Tem. Só que esses alimentos estão nas mãos de poucos. Eles controlam isso. Quando fala que o que seria essas 4 trombetas, irmãos? Irmãos, erva verde é alimento. Se acaba com a erva verde, você acaba com os animais também. Os mares produzem também alimento, irmãos. Há transporte dos mares. As águas doces também, irmãos. E outra coisa fundamental: sem a claridade do sol, da lua, das estrelas, você acha que o milho cresce como cresce agora? Toda a natureza, todo o alimento nosso depende do sol e da lua, queridos. O homem interfere nisso. Então, eu só queria deixar claro isso aqui. As 4 primeiras trombetas, ação do homem. É o homem mexendo. Então eu gostaria de aqui conscientizar você. Faça um pouco mais pela terra. Se você não pode melhorar a terra, porque nós somos pequeninos perto do que desses monstros que tem por aí, se nós não podemos melhorar, não vamos piorar. Não vamos, nós, filhos de Deus, podemos fazer alguma coisa. Mas aí, esse capítulo 9, eu queria entrar um pouco mais nele hoje. Nesse capítulo 9, a gente precisa se deter um pouco mais. Vamos ler a partir do verso 3 do capítulo 9. Já vimos que caiu um negócio na terra, né? E fala de chave do abismo, né, irmão? Chave do abismo, viu? Leu aí no versículo 1, chave do abismo. Todos os nomes que tem a ver com ações malignas, eu vou mostrar mais tarde. Abriu um poço do abismo. Você lembra quando Jesus expulsou aqueles demônios dos gadarenos? Que eles imploravam: por favor, não nos manda para o abismo. Lembra disso? Aquela legião que tinha, e os demônios imploravam: não nos mande para o abismo. É um lugar interessante de se pensar. E que os demônios temem. Verso 3: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dado que não, olha só, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. Ó, tá vendo como não é homem? Não mexa na erva da terra. Irmãos, gafanhoto não comer erva? Tudo que gafanhoto come é erva, irmão. Gafanhoto come milho, come trigo, come erva. Mas foi dito que o gafanhoto não fizesse dano à erva verde. Então não é gafanhoto, não é inseto. Amém, irmãos? Não é inseto, nem a verdura alguma. Porque o prato principal deles, o prato de entrada, nem a árvore alguma, mas somente a quem? Aos homens. Ué, onde você viu que gafanhoto faz mal para o homem? Gafanhoto, ele faz mal para o homem indiretamente. Quando ele come toda a verdura do homem, o homem fica sem comer verdura, sem comer fruta e pode morrer. Mas não faz mal aos homens. Mas aqui fala que esses gafanhotos farão mal aos homens. Quais homens, irmãos? Quais homens, igreja? Fala para mim, irmãos. Fala com mais alegria isso para mim, irmão. Olha que coisa linda, irmãos. E você não quer falar isso para nós? Olha que coisa maravilhosa, você não quer falar isso? Fala para mim de novo, 1, 2, 3, já.
é para os gafanhotos fazerem mal a todo mundo que não tem o selo de Deus. Aí tem outra questão aqui que principalmente os religiosos cristãos, olha, vai chegar um dia em que vai querer marcar na nossa testa ou na nossa... Para de ser infantil. Eu lembro uns anos atrás, né, que começava a achar que o código de barra era o código da besta. E eu até comecei a pensar naquilo. Hoje eu me arrependo, mas até comecei a pensar naquilo. Eu não entendia nada, né? Já pensou? E teve uma época que ficavam calculando o 666, o 666, e pá. Irmãos, o selo de Deus ou o selo do diabo, desde que Cristo morreu, o ser humano está sendo selado por um ou por outro. Não vai ter um sinal iluminado aqui, 666. Tem filmes com isso, é idiotice pura. Você é cristão, tem que ser mais sábio. Você, crente, tem que ver esses filmes e rir. Eu vejo o filme, que babazeira. Tem que ver esses filmes e dar risada. Mas tem crente que fica, ai meu Deus do céu, ai meu Pai do céu. Tem alguns cristãos que não podem ver filme de terror não, porque fica pensando que vai ser aquilo. Porque nos filmes sempre mostram um pastor ou um padre e o diabo pegando o pastor assim. Quero ver o diabo me pegar, quero ver o capeta me pegar. Vem todos, vem o abismo todo para mim aqui, meu Deus, vem logo, capeta. Ele sempre ri nessa hora, viu? Não tem isso, você não tem que ter medo, irmão. A gente tem que ter medo de gente. Isso tem que ter medo, do ser humano. Mas de diabo, de Lúcifer, que o nosso Senhor pisou na cabeça dele, tá pisadinho o carinha lá já, filho. Então esses filmes aí é pra enganar você. Aí mostra, né, o diabão lá no filme, pegando o pastor e... Aí o pastorzinho, morre o bichinho lá. Que é isso, irmão? Não tem que temer não. A gente está guardado. Agora veja bem, nós não estamos protegidos dos seres humanos. Aí tem que ter polícia. Aí tem polícia, irmão. Mas de inferno, de demônios, tem que ter medo não. Agora é lógico, tem que ser temente. Tem que andar com Deus. É lógico. É porque alguns às vezes pegam as minhas falas assim, né? Quando eu falei aqui que até mesmo um cara em pecado, o diabo não tem poder. Não tem poder se você tiver consciência. Mas você está na mão dele. Está na mão do diabo. Então vamos acordar aqui. É marcado. O que é marcado? Recebi Jesus dentro de mim, vivo para Jesus do jeito que Ele mandou viver. Estou marcado. O Espírito Santo habita em mim. Estou marcado. Estou selado. E aqueles que não andam em consonância com Jesus estão marcados pelo diabo. Estão marcados pelo inimigo. É assim. Então aqui, homens que não têm o sinal de Deus, seres humanos que não têm o sinal de Deus, que não anda no Espírito da Escritura, no Espírito de Jesus, no Espírito da Palavra, que desonra o caráter de Deus, não são marcados, não se engane. Ah não, eu sou batizado, eu tomo a ceia, para de ser bobo. Marcado são aqueles que receberam Jesus, confessaram os seus pecados, se arrependeram dos tais. Ah não, eu pequei e vou pecar amanhã de novo, e vou pedir perdão de novo. Esse arrependimento é mentiroso. Então marcado é aquela pessoa que aceitou Jesus, arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados e quer deixar, quer abandonar. Não se enganem. Esses são os marcados. Agora, existe um tipo de pessoa que é pior do que o marcado pelo diabo. Existe um ser humano, existe um ser humano que é pior do que aquele que foi marcado pelo diabo. E esse diabo ceifa logo. Porque tem aqueles que o diabo marcou e tem os filhos de Deus. Mas tem um povo que um dia foi filho de Deus, conhece as revelações de Deus, e ignoram e desonram o Senhor, pisam no sacrifício de Cristo. Esse morre logo. Esse morre cedo.
O diabo tem todo acesso a ele, a ela. Tem que honrar o Senhor. A salvação é de graça, mas eu devo me responsabilizar. É pela graça, sim, mas eu preciso me responsabilizar. Agora é lógico, irmãos, ninguém vai falar isso aí fora nas igrejas. Ninguém vai falar isso. Versículo 5: e foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas como que coroas semelhante a ouro. Seu rosto era rosto de homem, seus cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de muitos carros, quando muitos cavalos correm para a guerra. E tinha uma cauda semelhante à dos escorpiões, e um aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Ó, vem cá, aonde é que existem esses bichos aqui na terra? Não existe. Não tem bicho assim. Por quê, pastor? Porque é demônio, irmão. Não existe assim. Pensou? Gafanhoto, corre como cavalo, dente de leão, cara de homem, cabelo de mulher. Que coisa é essa? Que bicho é esse? Nenhum povo que faz aqueles desenhos estranhos faz isso aqui. Demônios. Agora talvez você fale assim: então a gente não vai morrer, não? Então a gente vai procurar morte, não vai morrer? Na quinta trombeta. Na quinta trombeta. E tem a sexta ainda. Na quinta, 5 meses. Aí você fala: 5 meses. Como eu falei outra vez, coloca o seu dedinho no fogo por 1 minutinho. Coloca o dedinho no fogo por 1 minuto. Então, tormento, quando fala dele antes, não dói nada. Passa por ele. E quando a Bíblia fala de tormento, irmão, você não sabe o que é. Você não sabe o que é. E por que fala 5 meses? Bom, na Bíblia o número 10 é o inteiro. É o inteiro. Então 5 é metade do inteiro. Quer dizer, metade de uma vida sofrendo. É como se fosse, não é que é 1, 2, 3, 4, 5, mas assim, a impressão que você vai ter é que você sofreu metade da vida. Bom, se for a primeira metade, você pode falar menos pior. Mas se for a segunda metade, se lascou, né? Porque sofrer, fica bem, aí sofre, só morre. Bom, serão atormentados por 5 meses aqueles que não têm o sinal de Deus. Aqueles que não têm o sinal de Deus. E aí vem o versículo 11: e tinham sobre si esses gafanhotos. Lembra lá? Os gafanhotos. Lembra que uma pedra caiu na terra? Fez um buraco, lembra disso? No primeiro versículo, fez um buraco. E desse buraco saiu gafanhotos, lembra disso? E esses gafanhotos parecem cavalo, cabeça de homem, rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, aquela. Esses gafanhotos têm um rei. Tem um rei. E tinham sobre si, verso 11, e tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Restam depois disso ainda o que? 2 ais. 2 ais. Nosso próximo encontro, eu quero falar um pouquinho desse abismo, desses demônios, desse Apolion, desse Abadom. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Vou falar bastante da trombeta e já trabalho esse abismo aqui, que aqui tem uma coisa muito séria e que a gente precisa trabalhar devagar. Então, se você ficou feliz porque é só 5 meses, tem a ser a trombetinha para você aí. E lembre-se, por favor, aqueles que aguardam uma trombetinha, instrumento tocar, lembre-se, são vozes.
Eu posso agora estar sendo uma trombeta agora aqui. Você na sua célula pode estar sendo uma trombeta, né? Quando você viu ali, no fim do versículo 13 do capítulo 8, né? No fim do capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 8, nós vimos, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Quer dizer, essas trombetas, irmãos, não é instrumentinho de ti tocar, não. São vozes. E não tem que ser uma voz de um homem específico. Vão ser as vozes da igreja, do povo da igreja. Então, você é marcado. Você já recebeu Jesus de verdade na sua vida? Recebeu mesmo Jesus? Ou você fez um negócio com Jesus? Ah, o Senhor me dá aquilo, que eu te dou aquilo. Como se Jesus precisasse de ti. Ei. Porque é essa a impressão que eu tenho às vezes. Falei isso aqui, acho que foi domingo, sei lá quando foi. É essa a impressão que eu tenho. Jesus, fica triste não, Jesus. Fica em paz, você fica tristinho. Vou estar na igreja domingo, vou louvar o seu nome. Fica triste não, Jesus. Ei, essa é a impressão que eu tenho no culto. Parece que eu negocio com Jesus. Ó, você não fica triste não, porque eu vou estar lá quarta, conta comigo, quarta, sexta, domingo, estou lá contigo. Vou louvar o seu nome, o Senhor vai ficar bem louvado, vai ficar bem amaciado, eu vou elogiar o Senhor bastantão. Essa é a impressão que eu tenho. E Jesus não é uma dispensa, irmãos. Porque é assim que todo mundo vê Jesus. Não é uma dispensa, onde eu vou lá e vou pegando coisas porque Deus me ama. Não é uma dispensa. Então você foi marcado mesmo. Então fique em paz. O que é marcado? Recebi Jesus. Anda honrando Jesus. Dá testemunho de que você é um cristão verdadeiro. Ou fica pisando na bola o tempo todo. Ou quer ouvir comichões no ouvido, quer palavras lisonjeiras, palavras que te acariciam o ego, palavras que te exalte. Você já teve um encontro com Jesus? Você já recebeu? Então você foi marcado. Foi marcado? Fique em paz. Não foi marcado? Não fique em paz. Não fique em paz. Por quê? A sexta trombeta é fácil não. Essas 4 trombetas coincidem com os 3 cavalos do Apocalipse do capítulo 6. Segundo, terceiro e quarto. A sexta trombeta, irmãos, leia em casa, para que você venha para casa assim, afiadinho já, para a gente conversar. Então eu fecho isso, falando o seguinte: está marcado, está selado. Não é se você tem célula, tem discípulos, canta pra caramba, toca pra caramba, tem um monte de ocupação, não é isso não. Não é isso não. Você está selado? Você está selado? Você foi selado? Não, pastor, eu não tenho comida. Não, isso não importa. Está selado? Não, pastor, eu não tenho dinheiro. Não importa. Está selado? Não, pastor, eu não tenho carro. E daí? Está selado. Na outra igreja você vai buscar essas coisas. Na outra, nesse lugar por aí, vai buscar comida, roupa, por aí afora. A Bíblia é o seguinte: está selado ou não está selado? Existem 2 povos, os selados e os não selados. Ou melhor, os selados por Deus e os selados pelo diabo. Eu sou certinho. Certinho não quer dizer nada. Eu não falo palavrão, não quer dizer nada. Eu pago as minhas contas. Mais que obrigação, cara. Está selado? É essa a pergunta. Porque estamos aqui, olha, no meio de novo do 3º ciclo. No meio já das provações. Está selado? É isso que eu quero te perguntar. Você dá testemunho. O seu parente, o seu pai, a sua mãe sabe que você é filho de Deus. Entende que você é diferente. Percebe que você caminharia com ele 1 milha. E hoje a coisa está feia, irmão. Hoje não está fácil. Hoje, às vezes, é preferível negociar com o ímpio do que com esses cristãos que tem por aí.
sendo mais fácil se relacionar com o ímpio do que com alguns cristãos que tem por aí que envergonham a gente. Então você precisa dar sinal da sua fé. Precisamos dar sinais da nossa fé. Se você é marcado mesmo, você dá sinal da sua fé. Você tem problema? Tem sim. Não vem com essa que não tem problema. Tem dificuldade, passa por privações, falta dinheiro, às vezes falta mantimento. Mas você é marcado, isso que importa. É isso que interessa. Às vezes briga com a esposa, discute com o filho, às vezes com o patrão, mas você é marcado. É isso que importa. É isso que interessa. Às vezes ficamos olhando para um cristão meia boca que tem tudo, e aí colocamos em dúvida a nossa vida cristã. Não faça isso. Não é porque um cristão tem comida, carro e casa, que ele é mais cristão do que você. Não é por isso. Então, nesses dias, onde há um evangelho barato oferecido, é preciso que eu e você acordemos. É preciso que eu e você acordemos. Nós estamos vendo aí na internet, irmãos, os nossos irmãos morrendo. Temos o sinal ou não temos o sinal? Temos a marca ou não temos a marca? E aí vem uma conversinha fiada. Não, mas a minha história, eu nasci assim. Uma história, mas nasci assim. Perdoa e pronto. Eu vim de um lar frustrante, traumático, eu fui violentado, e daí? Perdoa. Porque a pessoa que te violentou, se ela se converter, Deus vai perdoá-la. Está entendendo? Então para com isso, que nasce assim. Se Cristo perdoou, eu perdoo também. É esse o sinal. Essa é a marca do cristão. Ele não fica ali medindo raiva, vingança, ódio. Esse é o sinal. Tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sendo Deus, se esvaziou como uma forma de homem, morrendo morte de cruz, sendo escravo. É esse sentimento marcado, selado. Estamos sempre dispostos a ajudar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Curva sua fronte. Aleluias.